E com relação ao Drex, desde a última vez que você veio aqui, tiveram avanços já, tem até notícia. Você Olha aí. consegue colocar aí, Natan? Então tá aí, ó. Dá um zoomzinho aí, o scroll do Contra o mouse. scroll ali. É só apertar Ctrl mais ali que vai. Isso, boa. Brasil realiza a primeira transferência com Drex, a nova moeda digital do país. Aí descendo um pouco mais aí, por favor, até o primeiro parágrafo só. A primeira transferência utilizando o Drex, a moeda digital brasileira, foi realizada nessa semana, marcando um avanço significativo no cenário financeiro do país. O experimento ocorreu entre a Caixa Econômica Federal e o Banco Inter, simbolizando um marco importante para o futuro do dinheiro no Brasil. O objetivo é trazer mais agilidade, segurança e eficiência para transações financeiras. Ixi. Você acha que vai ser bom assim, ô Avelino, que nem a notícia tá mostrando? Eu sou bem cético contra o Drex, né? E eu acho que isso é uma coisa que não vai acontecer só no Brasil. Mas a China já está criando sua própria CDBC. Imagina só com o crédito social chinês. E os Estados Unidos também vai ter, acho que a sua própria CDBC, né? O Trump falou que, por enquanto, né, ele falou que não ia ter, que é contra a CBDC. Eu acho que talvez, eu acho que vai esperar a crise ali para poder fazer o ou até mesmo talvez, não vai ser esse nome CBDC, mas podem colocar outra coisa, acoplar Dólar, ali alguma coisa. e ser a CBDC. Até mesmo se, por exemplo, pega o Tether e o Tether passa, vai saber, né, passa a ser a CBDC, né? Então, às vezes só muda de nome, né, o instrumento. Mas eu sou bem cético contra o Drex. Eu acho que vai dar mais poder para o Estado, né? O Estado vai conseguir rastrear todas as transações aí dos cidadãos. Se hoje as pessoas já não podem postar certas coisas nas redes sociais, elas também não vão poder comprar ou você vai poder cancelar uma pessoa, né? Um inimigo político, você vai simplesmente bloquear a conta Drex desse indivíduo e monarcar ele, né? um termo aí, é poder monarcar as pessoas. Eu acho que vai ser terrível. Eu acho que isso dá mais poder pro Estado e tira poder do indivíduo, né? E o que você acha que a mídia tá falando que vai ser positivo, que vai ser um marco tecnológico, que vai eles ser bom pro brasileiro, né? Eles devem estar recebendo, ou eles devem estar recebendo, ou eles devem ser muito inocente, né? Já viu o governo fazer alguma coisa que seja boa pro país? Ou alguma moeda das últimas 10 ou 12 que a gente teve foi boa ou durou? O real foi a mais bem sucedida da história do Brasil, durou 30 anos até agora e perdeu quase 90%, né, do seu poder de compra aí nesses 30 anos, né? A mais bem sucedida, né? O dólar também chegou, acho que próximo desses 90%, né? Mas aí é basicamente em 100 anos, né? O Brasil em 30 já chega, né? Sempre mais rápido. E o que acaba acontecendo é que eu vejo, pelo menos, que o Pix foi a fase zero do Drex, né? Tanto que as transações com dinheiro físico depois do Pix diminuíram, se eu não me engano, acho que era 70%, 80%. Eu vi uma reportagem que em 2020 ou 2021 lançou a nota de R$ 200, né? E essa nota eu só vi uma vez na minha vida, depois nunca mais vi. Aí a reportagem era da mulher lá, da repórter, com uma nota de 200 andando na rua, mostrando pro pessoal e perguntando, você já viu uma nota dessa? Aí a maioria falou, não, que eu não uso mais, que hoje em dia é só Pix, que é muito mais prático, é muito mais bacana. Então você não vê que o Pix foi esse começo aí do Drex, o Drex foi um avanço, É a balinha ali, é o pirulito ali, é o queijo na ratoeira. Que antes eu via muitas pessoas transacionando com dinheiro, iam pro centro da cidade, era dinheiro, dinheiro, dinheiro. Hoje em dia eu não vejo mais ninguém com dinheiro e falam, não, é mais seguro que eu não levo carteira, eu só levo meu celular aqui. É o queijinho da ratoeira, né? Dá o gostinho ali, não vamos fazer nada, não vai ter imposto. Aí depois, quando todo mundo estiver usando isso, aí põe ali uma CPMF, né? A CPMF era um imposto provisório, né? Que durou 11 anos. Que era pra saúde, não era? Alguma coisa assim? Era alguma coisa do tipo aí, eu sei que durou 11 anos. E era só 0,25 ali, só que era em cada coisa. Então isso tem um efeito inflacionário enorme, né? Também, então vejo que o Paulo Guedes gostava dessa ideia, né? De colocar... essa era uma das minhas críticas ao Paulo Guedes, embora eu goste muito dele. Ele que avançou muito, né, com essa parte. Ele queria colocar um imposto fixo nas transações financeiras, né? Então isso eu acho bem, bem prejudicial, porque depois isso vai evoluir para um crédito social, né? Então, até pode até evoluir, é claro que parece meio conspiratório, mas não é, isso aconteceu na China. Pode até evoluir para um cenário meio Minority Report. Tipo assim, aquele usuário comprou tal coisa e a gente percebeu que estatisticamente essas pessoas que compram essas coisas são criminosas. Né? Sei lá. Igual, vou dar um exemplo real, né, que aconteceu lá na Maratona de Boston. Na Maratona de Boston tinha uma família, aí o pai estava acompanhando a Maratona de Boston, estava vendo
esportes, a mãe pesquisou para comprar uma panela de pressão e o filho tinha pesquisado sobre como fazer bombas caseiras, porque era um adolescente ali e tal, e nos Estados Unidos eles gostam muito de fogo de artifício. Aí foi o FBI lá bater na porta deles, pensando que eles tinham feito o explosivo, mas foi tipo um falso positivo. Então, quando você trata todas as pessoas como números, esse tipo de coisa pode acontecer. Aí, imagina só você prender essas pessoas preventivamente, sendo que elas nem cometeram um crime. Exato, aí aparece a criança pesquisando qual arma é mais eficiente e ao mesmo tempo acontece alguma tragédia, alguma coisa, e vão falar, não, que foi a criança, só que ele tava jogando Fortnite lá e tava pesquisando, aí apareceu isso. O que você vê do Drex que pode mais ser prejudicial para a população? Aquilo que você que quando você leu, você estudou, você achou mais absurdo? Tem várias coisas, né? Tem hoje nós temos o Know Your Customer, né? Ou seja, conheça o seu cliente. Eu acho que no futuro vai ter o Know Your Transaction, né? Know Your Transaction. E isso é bem perigoso, porque vou dar um exemplo, né? Que o Drex ele vai permitir várias coisas, vai permitir confisco, congelamento de saldo, rollback de transações. Então vamos primeiro falar desse rollback de transações, né? Que é o seguinte: vamos supor que uma pessoa roubou um iPhone. E aí os bandidos, quando eles roubam um iPhone hoje, eles fazem transações Pix, né? Fazem, E aí fez a transação pro laranja e tal. Aí o laranja foi no supermercado, por exemplo, né? O cara que recebeu ali os Pix, que foi do iPhone roubado, foi lá no supermercado. Aí gastou dinheiro no supermercado. Aí depois esse supermercado pegou e não sabia que era um bandido, porque ele só recebeu a transação e vendeu ali a mercadoria. E foi lá e comprou a mercadoria e tal. Aí o que vai acontecer? Isso está previsto já no Drex. Essa transação fica manchada, né? E aí vamos supor que o supermercado depois pagou um funcionário, né? Vamos supor que seja eu recebi R$1.000. Essa transação fica manchada, então tem um rollback de transação. Então, volta tudo. Exatamente, eles desfazem todas as transações e eu fico sem os R$1.000. E isso já aconteceu comigo quando eu trabalhava. Isso já existe na TED, no sistema de TED, ainda mais quando tiver o Pix e Drex vai ser muito mais eficiente. E aí eu tive esse rollback de transação, eu quase quebrei na época, na minha empresa quase quebrou, por conta de transações que ocorreram antes, né, antes daquele cliente. E ainda tive que gastar com advogado, né? Então isso vai ser terrível, porque isso vai criar muita instabilidade jurídica, mais do que a gente tem no país, porque vai ter vários tipos de rollback, né? E é engraçado que esse tipo de rollback é sempre o criminoso ele consegue fazer. Eu tenho muitos amigos que são comerciantes e receberam transação Pix e depois o golpista vai lá e tipo o chargeback do cartão de crédito. Agora, uma vez eu tive que fazer um rollback de uma transação que era de fato um crime, e aí eu não consegui. Eu já também tentei fazer uma vez. Fui lá no boletim, fiz o boletim de ocorrência e tudo e não consegui. Eu também, já aconteceu comigo, que a minha esposa tinha comprado um ingresso pra um show que era um bandido, tava vendendo, não era ingresso do show de verdade. Aí eu pensei, não, calma lá, vou tentar agora voltar a transação, fazer o BO e tentar conseguir o dinheiro de volta, e pra mim não deu certo, não. Deu certo, não. Parece que esse negócio de rollback só funciona pra quem é bandido. Pra bandido funciona, né? Se você for bandido, você vai lá. Parece que é assim, né? Não, você é bandido? Você é bandido, então tá bom, então pra você vai funcionar, porque não é possível. E que mais que você vê que acaba sendo perigoso? A parte também de transação de, vou comprar um carro, comprar uma casa, só poder ser com Drex. Você acha que isso pode acabar também? Tem um grande problema aí que eu vejo, né? Eu sou sempre contra, eu não quero que o Estado tenha mais poder do que ele já tem, né? Então, para mim, o indivíduo, as empresas, elas devem ter mais poder do que o Estado, né? Eu sou um capitalista clássico. Então, um dos grandes problemas é o Estado centralizar a troca de propriedade no Drex. Como ele poderia fazer isso? Por exemplo, isso é bem perigoso, chega a ser até uma profecia bíblica, né? Lá na Bíblia, lá no livro de Apocalipse, fala que você só vai poder negociar, comprar e vender se você tiver uma marca, né? Que é a marca da besta, tal, o número é 666 e tal, enfim. O que pode acontecer com o Drex? O governo brasileiro pode forçar todos os cartórios a... Agora eles não podem. Agora os contratos têm que ser contratos inteligentes. Não são mais contratos de papel de gaveta lá que é lá no cartório, não. No tabelionato lá, né, de propriedades e tal. Agora você tem que criar um contrato inteligente na blockchain do Drex. Que é mais praticidade, né? Mais segurança para o brasileiro, não é? Mais segurança, porque eles vão vender o quê? Não, porque antes estava tendo muito golpe com carro, com imóveis, agora você só vai ser transferido quando você fizer a transação. Só que aí o único jeito de você transferir propriedade vai ser por esse sistema do governo. Então vamos supor que eu estou vendendo um carro para você. Antes nós tínhamos a possibilidade de fazer esse negócio
em dólares, em criptomoedas, em metais. Ou dá outro carro no rolo ali. Ou fazer um escambo, exatamente. Eu te dou uma moto, um outro carro aqui, você me vende, enfim. Agora não. Agora você tem que fazer uma transação via Drex por meio desse contrato inteligente. Então, você tem o Pix, que é para transações, e o Drex ele é mais essa parte de contratos inteligentes. Então, pro meu carro passar pro teu nome, tu tem que fazer uma transação Drex. Aí essa transação já vai comer lá o imposto. O imposto lá do cartório, o imposto do governo, o imposto da Receita Federal e tudo. E aí, automaticamente, a propriedade lá do Detran lá daqui de São Paulo vai passar pro teu nome. A mesma coisa pode ser feito com empresas. Pode forçar a Jusesp lá, que é a junta lá de São Paulo. Ah, você quer entrar de sócio aqui? Não, então tu faz essa transação Drex, monta esse contrato e pronto. E a mesma coisa com imóveis, automóveis e empresas. Então aí você cumpriu a profecia bíblica que é a marca da besta. Você só vai poder comprar e vender com essa marca, com o Drex. Você não vai mais poder fazer transação em ouro, prata, Bitcoin, escambo, em bala juquinha. Mas aí que vem a minha dúvida. Pro político isso não é negativo? Porque, por exemplo, não que sejam todos, né? Mas vai ter o político que tá lavando dinheiro, que tá pegando dinheiro do crime, enfim. Ah, mas eles têm um jeito deles lá de fazer. E aí ele quer comprar um imóvel. Como que esse político vai fazer com o Drex ali, com esse controle total? Não afeta até mesmo quem tá no poder? Provavelmente ele vai... Eu pensei em uma coisa aqui que eu não posso falar. Que tem políticos que são... Ou vou tentar falar de forma genérica, né? Tem políticos aí que são amigos de corretoras... Acho que vocês vão me entender aí. De banco. Que é amigo do banco. De banco e tal. Então eles têm um jeito deles de fazer isso, né? Que não vai ser algo transparente nesse ponto, né? Não vai ser algo transparente todas as transações, como que foi, pra que nome foi, pra quem foi, né? Corretoras que são não só corretoras de ações, são corretoras de cripto também. Aí vocês se investiguem, eu não vou citar nomes, né? E, por exemplo, tu quer me vender um carro, aí eu quero pagar em ouro. Aí eu pago com uma barra de ouro e te faço um Drex de R$1. Aí será que não resolveria ou não? Isso não resolve. Eu tenho contatos na Receita Federal, ele já tem um sistema, tem a tabela FIPE, né? A tabela FIPE é a tabela de veículos. Sim. E existe uma tabela FIPE também para veículos navais, né? Marítimos, né? Barcos e coisas e tal. E o governo, olha só que legal, pensando em ajudar vocês, ele está criando a tabela FIPE dos imóveis. Tá, isso aí eu já ouvi falar também. Sim, já existe a tabela FIPE dos imóveis. Inclusive, eu tive uma experiência bizarra recentemente. Eu adquiri um terreno um tempo atrás. E aí o terreno, vamos falar assim, que valia 3 unidades. E aí a prefeitura avaliou o terreno em 4,5. E aí, sabe qual foi o imposto que eu paguei? No 4,5, não foi no 3. Eu falei, não, mas daqui o Pix, eu fiz a transação Pix. O valor do terreno é esse, eu comprei desse, tá esse o valor do contrato. E era de fato, de verdade. Não, eles me cobraram o valor... É o ITBI, não é? Esse daí de transferência? Eles me cobraram o valor de 4,5. Então, assim, você até... Talvez vai existir... Talvez até dê para fazer essa transação de aí e tal. Mas eu acho que isso vai ser... Como o sistema está mais informatizado... Porque antes o que acontecia? Tá lá no contrato. Não tem como a Receita Federal literalmente saber, porque o contrato não está digitalizado. Agora você vai ter tudo de forma digital e super eficiente. Então, se você fizer essa transação de R$1, essa transação Drex de R$1, vai cair numa espécie de malha fina, rapidamente. E aí tem outro problema. Tudo vai ser tokenizado. Outro problema do Drex, tudo vai ser tokenizado. Imóveis vão ser tokenizados, né? Esse contrato, de certa forma, cria um token, um NFT. Imagina o imposto sobre herança, né? Para passar, já cobra automático também. E já cobra automático. Vai ter esse NFT, né? É basicamente um NFT. É isso daí. E olha só que legal. Você não pagou... no caso aqui, desse caso que você deu de pagar R$1, né? A Receita pode confiscar uma fração do seu imóvel. Né? Ela tá lá confiscado, tá congelado, que hoje, assim, geralmente quando eles congelam tudo, né? O Bacenjude lá congelou os bens, né? Tal. Não, a gente congelou aqui 10% da tua casa aqui, por exemplo. Tal. Aí você não vai poder vender ela inteira mais. Não vai poder vender ela inteira. Ou depois vai confiscar carros e coisas do tipo. Outros problemas, outras implicações do Drex. Você
pegou uma multa, e agora eu tô vendo aqui que tem um problema da Zona Azul aqui, né, de São Paulo, então o pessoal tá reclamando, né? Tem bastante da Zona Azul, né? Que é basicamente pra organizar como que eu posso dizer, né? Organizar a cidade. Então, nesses centros, grandes centros, o que acontece? Tem um grande tráfego de veículos, né? Então, vai veículo pra lá, vai pra cá. E aí, pra você não pegar uma vaga da rua lá onde é muito movimentado e ficar um tempão lá, o que eles resolveram fazer? Que você tem que pagar agora o imposto pra conseguir parar na rua, né? Não é pra arrecadar, é pra ajudar. Não é pra arrecadar, é pra ajudar, porque aí você vai ficar o tempo só que você precisa. Entendi. Então, dependendo do lugar, você vai ficar no máximo 1 hora, dependendo do lugar é no máximo 2. Você só pode ter 2 tokens lá da Zona Azul e aí depois você tem que ir embora pra circular o espaço, né? Aí faz total sentido mesmo, né? Com certeza. Eu tinha um amigo, eu não sei, eu sou de Santa Catarina, não entendo muito como funciona, mas ele disse que precisou ir no dentista, aí era mais de 1 hora que ele ia ficar e parece que não dá, né? Não dá, dependendo do lugar, tem lugar que é 1, tem lugar que é 2 e lugar que é 3. E aí você só pode comprar meio que 2 pedágios, então você pode ficar, eu só posso ficar 1 hora ou 2 no máximo se eu comprar o segundo. Nem Senão pagando, eu tenho que sair, então. nem pagando você pode mesmo, pra organizar o espaço mesmo, né? E se teu carro for roubado na rua, por mais que você tava pagando a Zona Azul, aí o problema é seu também. Aí Seguro não tem nada. É problema deles, Inclusive, só fazendo um parênteses, eu tive um problema com um carro roubado, tive um carro que foi roubado, e eu ainda tive que pagar o IPVA, você acredita? O carro foi roubado, eu tive que pagar o IPVA. E não encontraram o carro? Não encontraram nada. Você já foi roubado porque o Estado foi ineficiente de gerar segurança, da polícia conseguir encontrar ele depois, e aí no final o imposto, foi roubado, não tenho mais. Não, é seu, o bandido não vai pagar o IPVA, quem vai ter que pagar você. Até no passado eu vendi uns carros que eu tinha, aí na hora de pagar o IPVA era em cima da FIP, e a FIP tá muito acima do que a galera tava vendendo. Aí eu vi aquilo e pensei, não, que eu tenho que pagar em cima da FIP, mas o carro nem vale isso. Aí eu fui lá, paguei em cima da FIP, que era mais, na hora de vender o carro, vendi mais barato. Aí é bom demais, né? Aí fica fácil mesmo, Pois é. isso daí. Mas um dos problemas ali do Drex é que, olha só, que pensando também em facilitar, você nem vai precisar pagar a multa lá, ir lá no Detran, encher o saco, não, ele já vai debitar ali diretamente da sua conta. Você passou num sinal vermelho ou você não pagou a Zona Azul, já vai ter ali, o seu carro vai ser tokenizado, então já vai debitar aí da sua conta, o seu IPVA, todo vai vir ali do débito automático na sua conta, vai ser beleza. Aí já fica bom demais. Se você tiver débitos na Receita, você não pode, isso já tá valendo. Você não pode também sair do país, né? Tem que primeiro pagar as dívidas para poder sair do país. Não pode sair? Não pode, o passaporte é bloqueado. Eu vi que quem tá com problemas na Receita não pode ter chave Pix mais. Caramba. Tiraram a chave Pix. Que coisa boa, né? Monarcou. Acho que não precisa mais de Drex mesmo. O Pix já resolve grande coisa, né? Acho que o Drex vai avançar é que hoje, né, pra bloquear a conta de alguém, primeiro tem que passar pela instituição bancária, né, se eu não me engano. Então o Estado, enfim, vai ter lá o processo, algo do tipo. Aí vai chegar no banco, aí o banco bloqueia depois. Com o Drex não, já é automático, né? Não precisa desse intermediário do banco, né? Que vai estar tudo no sistema do Banco Central, né? Inclusive, faço uma outra previsão aqui. Que, na verdade, assim, os bois, eles já têm uma espécie de CPF, né? Sabia? Os bois já têm uma espécie de CPF. Não sabia, não. Na Receita, eles têm um código lá. Mas agora, se você tem um gato ou um cachorro em casa para pagar, ele também vai ter um CPF. E em breve você vai ter o IPVA de cachorro. De pet. O IPVA de pet. Para poder... Eu já vi que tava tendo acho que era um projeto de lei, né, para conseguir ajudar a população, com certeza, né? Aí agora, para você que tem um pet, ele vai ter mais segurança agora, que ele vai ter agora o documento de identidade dele. Aí imagina você passeando aí com seu cachorro na rua, aí para o policial ali, documento, por favor. Tá aqui. Não, o seu. Eu quero o documento do cachorro. Quero ver se as vacinas dele tá em dia, se o IPVA dele o IPVA do cachorro tá em dia. E olha que bacana a notícia, eu vou até mandar pro Nathan colocar na tela. Que não é algo negativo ou que é ruim, que vai prejudicar o povo, nada disso. Coloca aí na tela, Nathan. Que a headline é a seguinte: pets têm direito à carteira de identidade nacional em 2025. Então é um direito que eles têm. Aí, ó. Tinha que ser. Dá um zoom ali, ó, na headline. Aparece até o petzinho aí no parque, tudo bonito. Dá pra tirar o zoom, Nathan? Então tenta tirar pra ver se aumenta ali. Aí, ó, agora foi. Pets têm direito à carteira de identidade nacional em 2025. Aí aparece que é gratuito, ó. O Cadastro Nacional de Animais Domésticos é gratuito em fase de testes. Sistema reúne informações sobre proprietários e animais para facilitar o controle de
zoonoses aí, ó. Vai ser pra proteger, vai ser bacana, vai ser bom demais isso daí, né? Porque a geração Z não tem mais filho, né? É pai de pet. Inclusive, eu sou pai de pet, você é pai de pet, né, Matheus? Aí a arrecadação vem daí, né? Arrecadar do pet, não vou fazer documento do meu pet, não. Não vai fazer do seu Não pet? vou fazer, não. E se você for andar, passear com ele na praça e você for multado? Confiscado, porque seu pet não tem documento. Vai preso, ele vai preso. Mas certeza que pro pet conseguir ir pegar um avião, qualquer coisa, vai ter que ter o documento do pet. Já tem uma espécie de passaporte já. Tem que ter pra você fazer viagem internacional. Aí tá bacana. Mas é isso, o Drex ele vai trazer esse nível de eficiência absurda pro Estado. A gente vai viver um Estado até... É até de certa forma engraçado, assim, porque é tão ridículo que chega a ser engraçado. E você vê que vai ter alguns países, por exemplo, os Estados Unidos são, até então, onde o Trump falou, é contra a CBDC. Você acredita que o Brasil vai ser um dos primeiros aí, pioneiro de fazer isso daí mesmo? É que a primeira transação já foi agora, já, né? Janeiro. Então... Você acha que quando que vai começar essa agenda aqui no Brasil? Eu acho que em 1 ano, 2 já era. O Drex já tá em fase de testes, né? Já tá bem avançado, já as corretoras, os bancos já estão trabalhando nisso. Eu acho que assim, ó, no início vai ser vendido como algo bom, igual o Pix, né? É rápido, é gratuito e tal. E depois eles vão inserindo o impostinho, também acho que é assim. Um controle, né? Vão falar que é bom, que o cara que recebe Bolsa Família não vai mais poder gastar com aposta, vai ter que gastar com comida. Olha que bacana que eu tô fazendo, tô protegendo. Então, assim, eu acho que o Estado vai utilizar essa ferramenta para controlar a população. Isso que eu E você acha que pode ter uma grande fuga de milionários, multimilionários do Brasil por conta do Drex? Então, o pessoal indo pro Paraguai, por exemplo, que tem uma... Uruguai também. Tem muitos, isenções fiscais, enfim. Tem muitos brasileiros saindo já, né? Eu conheço muitos amigos que até me perguntam o que você está fazendo aí ainda. Mas eu gosto do Brasil, eu tenho negócios aqui. Eu ainda penso no futuro em morar fora. Mas sim, eu acho que muita gente vai sair, muita gente já está saindo, porque ainda não entrou, mas quando começar o Drex, a gente vai viver nesse estado totalitário mesmo. Um sistema meio chinês, assim. E aí, daqui a pouco pode ter crédito social, você não pode ir trocar de cidade igual já tem na China se o seu score social for baixo, enfim, né? Então, só vai piorando. Exatamente, vai ser criado esse crédito social, né, com base... tem um famoso meme, né, que é seu cartão foi recusado por conta das suas opiniões políticas, né? Então, isso pode acontecer, você pode ir lá e pode acontecer, né? Na verdade, sim, na China, existe esse crédito social. E aí, para você usar alguns serviços do Estado, né, que o Estado oferece lá os serviços, por exemplo, faculdade, aí você tem que ter uma certa pontuação. Você quer ir para uma universidade top? Vai nessa daqui. Se não, se você tem essa pontuação, vai sobrar só essa universidade aqui ou você nem entra. Metrô, até para você usar o metrô, você tem que ter um crédito social. Para você trabalhar em certas empresas, elas pedem esse crédito social, que é um crédito que o governo fala. E nesse crédito, se você falar mal do governo, sua nota já cai. Eu tenho um amigo, e todo mundo tem crédito social, inclusive estrangeiros. Estrangeiro que entra lá já aparece também. Eu tenho um amigo meu que foi para lá, o Pantoja. O Pantoja pode contar essa história aí. Aí ele disse que... Ele tá lá ainda? Eu não sei se ele pode. Faz um tempão já. Aí ele disse que tava lá e era final do ano novo, ele comprou 2 vodka. Aí ele comprou as vodka pro ano novo e aí o crédito social dele caiu. Então é isso. Porque, né? Então é isso. Então, assim, aí o governo pode usar esse score social para o SUS, Claro, tem serviços assim que às vezes as pessoas não usam, mas tem a teoria da conspiração também, né? Teoria da conspiração. Cidades de 15 minutos, já ouviram falar nisso? Não, sei não. Cidade de 15 minutos é uma zona que você não pode sair dali. É como se fosse um gueto, né? Então, para você sair dali, você tem que ter permissão do governo ou ter um crédito social maior, senão você não sai. E isso acontece na China. E por que 15 minutos? Porque tá tudo no raio de 15 minutos. Entendi. É como se, por exemplo, assim, vamos supor que Alphaville é uma cidade de 15 minutos, então você não poderia sair de Alphaville. Tem um filme bem legal que é aquele In Time, O Preço da Manhã. Já assisti. Que aí eles têm que eles têm que pagar para poder pagar sair. Com o tempo, né? Pagar com o tempo. É mais ou menos isso, só que com crédito social. Na China, a China é dividida em zonas, né? Então hoje a China tem 300 milhões de pessoas que são mais ricas que um europeu. Ou seja, tem uma população rica na China, mas tem uma boa parte de população pobre. E o governo, de certa forma, ele segrega essa população pobre. Na China, você só pode migrar de uma cidade para outra por alguns motivos. Casamento, você se casou com uma pessoa de outro lugar, então aí você pode morar lá ou essa pessoa pode morar com você. Alistamento militar,
Faculdade, você é um gênio, porque as faculdades na China são muito concorridas. Então você é um gênio e passou lá em Pequim, você é do interior e é quase impossível acontecer, mas né, vamos supor que aconteça. Aí a pessoa se muda, ou então trabalho. Senão ela fica para sempre ela não pode mudar de cidade. Não é igual assim, eu estou aqui em São Paulo, agora eu quero morar em Minas Gerais, agora eu quero morar em Santa Catarina. Eu vou lá, encontro uma moradia que cabe no meu bolso e vou para lá. Não, você não pode. Você não pode alugar. Porque você, na verdade, sim, existe até pessoas que mudam, só que elas não podem usar nenhum serviço do Estado. Ou seja, se elas têm um filho, elas não podem matricular o filho na escola, elas não podem usar o metrô, elas não podem usar o sistema de saúde, não podem chamar a polícia, não pode usar só nada. Pode ficar nessa zona de 15 minutos que tem tudo que ela precisa e ela não pode sair de lá. Então. Exatamente, só com permissão do governo. Aí o que o governo faz? Vamos supor que a BYD vai lançar uma fábrica, aí eles meio que projetam uma cidade. Aí essa cidade aqui vai começar com 500 mil pessoas para essa fábrica da BYD que vai ter 200 trabalhadores. A gente vai precisar de médico. Aí abre um concurso para médico. Aí se candidata médicos de todas as províncias lá que são pobres ou de todas para ir para essa melhor. E eles selecionam os melhores. Aí vamos precisar de policiais, vamos precisar de professores. Aí vai montando a cidade. Aí por isso que tem aquelas cidades fantasma lá. Porque eles montam a cidade e depois trazem as pessoas e é tudo projetado pelo Estado. Então, para você não tem essa mudança de um lugar para o outro. Aí você precisa da autorização do Estado. Você não pode, eu moro, por exemplo, aqui em São Paulo, eu quero ir para Minas Gerais. Não tá liberado ali, você não vai, liberado. Você fica aí. E o Drex, ele tem uma coisa, isso aí quem disse foi um diretor do Itaú, eu acho que falou isso aí. Foi o diretor do Itaú, que tem entrevista ele falando lá, falou da pandemia, falou várias coisas na área. Ele falou que o Drex tem um mecanismo que não tinha na pandemia, né? Que é o mecanismo de geolocalização. Você pode, por exemplo, limitar, né? No caso, ele deu o exemplo da pandemia. Na pandemia, o governo poderia limitar uma pessoa a gastar só no raio de 2 km. Então, ela não poderia comprar em um supermercado porque ela estaria saindo da sua zona. Não, ela teria que comprar no raio de 2 km. Então, teoricamente, isso ajudaria a criar a cidade de 15 minutos. Exato, você não pode nem gastar em outro lugar, então você vai ter que ficar nessa cidade. Como que você vai mudar para outra se você não pode gastar lá, né? Se você não tem essa possibilidade. Ou nem em bairro, né? Eu vou ter que gastar aqui no meu bairro e não naquele outro bairro. Então isso é terrível. Para o pequeno empreendedor é mais terrível ainda. Para o grande empresário aí, sei lá, tem redes de supermercado aí que tem um em cada esquina, então eles conseguem fazer isso, né? Mas agora aqui em São Paulo, aquele Oxxo, né? Que acho que tem mais de um por esquina, eles já estão preparando para isso aí, por cidade de 15 minutos, já tem um em cada. Já tem um em cada um, vai ser obrigado a comprar lá, então ele já tem tudo ali, já resolve, né? Exatamente. E em relação às empresas chinesas estarem dominando aí o Brasil, então, por exemplo, uma BYD, que agora em São Paulo, pelo menos eu vejo um monte de carro da BYD. Vejo mais BYD que HB20 novo, né? Obviamente. Mais BYD do que mais que tem de mais popular. Até mais que Kwid, eu acho, aqui nessa região, né? Pode ter em outros lugares, mas enfim, o que você Santa vê Catarina também tá pegando. Que as empresas chinesas saem da China e dominam tudo. Por que isso acontece? Hoje a gente tá numa espécie de guerra fria, né? Então, se você pegar aquelas 7 magníficas, para cada uma daquelas 7 magníficas tem uma chinesa. Então tem a OpenAI, né, que aí valia, sei lá, 500 bilhões de dólares. Aí tem a DeepSeek lá, que fizeram com pouco dinheiro. Aí tem a Amazon, que é uma gigante do comércio. Aí tem o Alibaba. O Alibaba, eu acho que 3% do PIB mundial é do Alibaba. Aí você tem o WhatsApp, e aí você tem o WeChat. Aí você tem a Tesla, que é de carro elétrico. Aí você tem a BYD. E a BYD é mais impressionante. Eles fabricam mais carros elétricos. Inclusive a bateria do Tesla é da BYD. Então você está hoje numa espécie de guerra fria. Você tem o TikTok, aí você tem o Instagram. Então todos têm uma equivalência, né? Porque os governos eles perceberam que essas empresas exercem um poder. E todas essas empresas que eu falei, tanto as chinesas quanto as americanas, têm dedo do governo. Todas. Né? Que muitas tiveram que queimar a caixa pra caramba com o Estado dando incentivo para que ela se tornasse dessa magnitude. Né? O Elon Musk tem um monte de dinheiro que ele pega do governo. E os chineses perceberam a mesma coisa. Opa, vamos fazer a mesma coisa aqui. Só que na China é uma coisa ainda mais centralizada. Quando você tem uma grande empresa, você tem que ter um membro do Partido Comunista Chinês. E aí, conforme a empresa vai crescendo em número de funcionários e faturamento, vai tendo mais membros do Partido Comunista Chinês. E aí o Estado meio que deixa a empresa lá. Eles realmente deixam a empresa crescer lá. Quando eles precisam de um favor, aí você tem que fazer. Eu quero os dados daquele cidadão ali. Eu quero que você faça tal coisa. Aí eles têm que fazer. Que foi lá o que aconteceu com o Jack Ma. O Jack Ma é o dono da Alibaba, era o CEO da Alibaba.
ele era um cara muito rico, tal, respeitadíssimo na China. Ele fez um discurso de 20 minutos criticando o governo chinês. Aí o que aconteceu? Sumiram com o cara 3 meses, deram um chá, fizeram alguma coisa lá, uma tortura, não sei o que fizeram com ele, provavelmente, ameaçaram ele. Às vezes até substituíram por um robô, vai saber, né? O que é mais ameaçador ainda, porque os russos eles simplesmente jogam numa janela e pronto, e matam. E eles não, então eles deixaram o cara vivo para deixar de recado, assim, ó, se você vai contra o governo, coisas ruins podem acontecer. E ele voltou normal, falando bem, né? Ele voltou todo magro, ele não tocou no assunto, e aí o primeiro discurso que ele falou, ele elogiou as políticas da China, política educacional e tal, como se nada tivesse acontecido. Mas a China, né, falando aqui mais especificamente do Brasil, ela tem os Estados Unidos, eu não sou de passar pano para grandes potências, né? Então eu sou crítico da China, crítico da Rússia, crítico dos Estados Unidos, apesar de que algumas vezes eu falo da China no meu Twitter e as pessoas pensam que eu tô elogiando, de certa forma sim, porque algumas coisas que acontecem na China eu acho bem melhores do que no Brasil. Eu acho que a China é um estado totalitário, mas eu acho que o Brasil é mais ainda que a China. Então as coisas que eu posto no Twitter é no sentido de que caramba, a China é melhor que o Brasil é mais totalitário que a China. Mas enquanto que os Estados Unidos cresceram com esse poder militar, com essa ameaça de violência, chegando lá na Arábia Saudita, olha, melhor você aceitar dólares por petróleo, senão coisas ruins podem acontecer, mas se você aceitar eu vou te proteger. Taiwan, me ajuda aqui com os chips que eu vou te ajudar, eu vou te proteger. A Ucrânia, a China está conquistando o mundo pelo dinheiro. Então eles pegaram todos os países africanos ali e injetaram dinheiro, porque de certa forma você deixa o país preso, né? Então você chega lá pro país, o país está todo lá na África, todo quebrado, ninguém quer investir, só que o país tem lítio, ou tem ferro, ou tem bauxita, tem alguma coisa, e a China precisa daquilo. A China fala com o governo, olha, a gente quer investir aqui e tal, libera aí pra gente, a gente vai montar toda a infraestrutura, porto, aeroporto, rodovia, mineração. Mas calma lá agora, que tem um ponto. O Brasil também faz isso, ajuda outros países, ué. O Brasil não tá ajudando outras ditaduras por aí, ué. O Brasil ajuda aí pela Lei Rouanet, ajuda Cuba, né? Cada país, ele tem essa influência, né? Mas aí depende, essa influência vai depender aí do objetivo de cada país, né? É aí que vem o ponto. Por exemplo, os Estados Unidos teve o USAID, né? Que aí financiou todo tipo de atrocidade, de coisa no mundo afora. Teve influenciador brasileiro que recebeu dinheiro dos Estados Unidos. E assim, eu até brinco no Twitter, todas as superpotências fazem isso. Os russos também financiam, os americanos fazem também, os ucranianos também fazem, os israelenses, e a China também faz. E aí eu também reclamo disso porque, tem gente recebendo dinheiro da Ucrânia, do USAID, da Rússia, e aí, eu quero minha parte também. Isso aí. E o pessoal ainda fala que você tá recebendo, né? Ainda não, ainda é de graça. Eu quero minha parte. Mas mas eu sou bem... eu tenho que ser verdadeiro com as coisas, né? Então, assim, a China faz isso para poder criar uma espécie de prisão ali pro país. Porque aí depois o país recebe todo aquele investimento de mineração, de tudo ali tô dando exemplo primeiro dos países africanos, eu vou chegar no Brasil. E aí o país fica refém da China, né? Não, a China falou, não, a gente investiu toda essa infraestrutura aqui agora, a gente vai usufruir, né? E às vezes isso é feito por meio de empréstimos de 40, 50 anos. Então o país ainda fica devendo à China por conta da estrutura que está sendo criada dentro do país dele. Então a China tem feito isso também com o Brasil, né? Tem feito infraestrutura aqui de aeroporto no sul do país, portos também, ferrovias. Existe também no Brasil uma certa limitação de quanto o estrangeiro pode comprar de terras e empresas privadas, né? Mas eles também fazem isso, né? E eles estão montando toda essa infraestrutura porque eles... É toda uma estratégia geopolítica. Ao invés de você fazer pelo medo, você está fazendo pelo dinheiro. Mas, de certa forma, você está ajudando ali, desenvolvendo o país e, ao mesmo tempo, vai criar essa dependência. Só que esse país cria essa dependência, né? E, ao mesmo tempo, a China precisa disso. Ela tem pressa, né? Tem uma obra aí do Brasil, que era uma rodovia, e os chineses, um parênteses, eles viraram especialistas em construir ferrovias. Eles construíram mais ferrovias nos últimos 10 anos do que o mundo inteiro nos últimos 200 anos. Né? Eles estão construindo muitas ferrovias. Então eles aprenderam a fazer e
E não é coisa xing-ling, eles realmente aprenderam a fazer ferrovia e metrô. Isso aí eles são especialistas. E aí o governo brasileiro fez um orçamento lá, essa rodovia aqui, que é uma rodovia que vai ligar o Brasil horizontalmente, assim, né? Por exemplo, São Paulo, Rio, Santos, até o Mato Grosso ali e tal. E aí o Brasil ia demorar, sei lá, 5 anos para fazer. A China disse que faz em 1 ano ou 6 meses, assim. E eles têm pressa, porque eles precisam dessa estrutura. Dessa estrutura. Exatamente. E a BYD chegando, você vê que vai gerar essa dependência também, que basicamente a gente já tá vendo muito o carro elétrico da BYD. Aí se eles colocam uma estrutura para isso, é isso daí que vai se desenvolver no país, né? Eu era muito cético a carro elétrico, né? Eu gosto de carro a combustão, eu já tive carros a diesel e tal. Mas eu fiquei pensando numa coisa. Eu fui ver alguns vídeos da China, e na China eles zeraram o imposto de carro elétrico, né? Porque não tem emissão e tal. Aumentaram o imposto de carro poluente, diesel e gasolina, quase não tem mais esse carro lá. E tem muitas motinho, moto, patinete elétrico, carrinho elétrico, e tem os outros carros elétricos maiores, igual a gente está acostumado. E isso pegou na China. Porque a gente tá vendo carro elétrico aqui que demora 8 horas, 10 horas para carregar. Lá eles têm carro elétrico que demora 1 hora para carregar e fica com autonomia de 450 km depois. Mas aí o que me levou a pensar foi o seguinte, cara, a China está investindo toda essa grana em carro elétrico. Aí aqui no Brasil também, a BYD trouxe um navio enorme de carro elétrico em estoque. E eles estão montando um em cada cidade. Lá em Santa Catarina tem cidades que tem 2, 3 lojas da BYD e vende pra caramba e financia, e enfim. Eu fiquei pensando, cara, acho que eles não estão fazendo isso para perder dinheiro. Aí qual que é a explicação, na minha opinião? Eu acho que eles querem montar a infraestrutura. Eles chegaram primeiro que a Tesla e que as outras empresas de carro elétrico, e eles querem, na minha opinião, montar a infraestrutura e ter a infraestrutura para eles, ou seja, os postos de gasolina, ou seja, os postos de abastecer carro elétrico vão ser dos chineses nas cidades, né? E também você tem empresas de eletricidade que são dos chineses, por exemplo, a CPFL tem uma parte ali de chineses. Então você tem empresa de energia, transmissão e alimentação e de carros elétricos, tudo dos chineses. Então eles ganham a cadeia toda. Então eles não estão vendo nos próximos 5 anos, 10 anos. Eles estão vendo daqui a 50 anos ter toda a estrutura de carro elétrico. E porque eles estão vendendo aí vários carros que são bem premium, um acabamento muito melhor do que os concorrentes, por um preço menor ali, que tá fazendo vender muito, né, Matheus? Exato. Pra quem quer comprar usado também, por ser desvalorizado, a galera não querer tanto assim os carros elétricos usados com de bateria e tudo mais, né? Compra por metade da FIP. Então tá cheio aí por conta disso, e não duvido também não que eles estão nesse planejamento de longo prazo, né? Que querendo ou não, eles cresceram ali pensando dessa forma e vão continuar fazendo, né? Metade da FIP, mas o imposto deve ser... Aí é inteiro, né? Aí é inteiro, né? Na hora de comprar, na hora de vender, né? Imagina o cara que vendeu metade da FIP, aí o cara comprou lá o BYD, que o Dolphin não vai ser metade, né? Comprou aquele Song Plus, metade do preço, aí na hora de pagar o IPVA é inteiro. Sendo que ele pagou metade, e na verdade o carro tem, sei lá, 30%, 40% de imposto, então quase metade do preço do carro já é imposto. Então é imposto sobre imposto, né, que você paga no IPVA. E no final das contas, até a maneira que o Brasil calcula os impostos é tendenciosa, né? Porque se você pega um carro, um BYD, aí vamos supor que o imposto é 50%. Então vamos lá, você pagou 200 mil reais no carro, 100 mil é imposto. Então em cima do preço do carro sem imposto, 100 mil, o imposto é de 100%. Sim. E aí na hora de pagar o IPVA, você não paga o IPVA pelo preço sem o imposto. Você paga com imposto, então é imposto sobre imposto. Sim. É um absurdo então isso. Você paga, ao invés de pagar 4, né, se for 50% de imposto, se for o dobro de imposto, você tá pagando 8%. Exato, exatamente. Imagina o cara que nem tem imposto que, por exemplo, pra cachaça é 80%. Então uma cachaça é de 15 reais, o preço de verdade ela é 3, os outros 12 é imposto. Imagina se fosse igual aos Estados Unidos, que você paga o imposto na hora no caixa lá. Aí sai em Orlando, na Flórida é 8%, Nova York é 9 e pouco. Imagina o cara que vê lá na prateleira 3 reais, a gente chega na hora de pagar é 15. Aí revoltaria o povo. E esses 3 reais tem outros impostos na cadeia produtiva. Ou seja, ele comprou o álcool lá, tem imposto e tal. E aí, então, no Brasil, você paga... você ganha seu salário, você paga o imposto de renda, aí depois você compra itens e paga o imposto de transferência, e depois você paga o imposto de IPVA e IPTU para manter as coisas que você pagou já com dinheiro que já foi taxado. É que é até impossível de calcular isso, acredito eu. Mas eu acredito fortemente que pelo menos 85%, 90% do que você ganha vai embora em imposto, que você teria quase 10 vezes mais para gastar se não tivesse esses impostos ali. Com certeza. E tem impostos ainda que são bem piores. O ICMS, ele é recursivo. Ele é um imposto sobre ele mesmo.
Você acredita nisso? Não acredito, não. Eu vou te mostrar depois, é meio confuso de explicar. Mas, por exemplo, assim, o ICMS é de 20%. Nesse produto aqui de 100. Aí você pega R$100, 20% vai dar R$20. Uhum. Só que aí esses R$20 vai servir de base de cálculo. Aí esses R$20 vai ser somado ao 100, que vai dar 120. Aí depois você tira 20% de novo, 2,120. Caramba. Isso também soma sobre o frete do produto. Também Entendi. Soma. Mas por isso que na hora de comprar no AliExpress, por exemplo, tem o ICMS e o imposto de importação. Aí é um em cima do outro, aí quando você vai ver, que nem era pra ser 60% um, 40% outro. Quando você vai ver, dá mais de 100% por causa disso, então, que é um em cima do outro. Você tá pagando o imposto e tá ganhando o brinde. Né? Exato, Não é o item que tem o imposto, é o imposto que tem o item. Mas eu vejo o seguinte, que se o pobre, o brasileiro aí que ganha pouco, que tá ralando pra pagar as contas, tivesse esse sistema de imposto, se algum político fosse capaz de falar o seguinte, não, a partir de agora não vai ser embutido, vai ser igual nos Estados Unidos. Beleza, pra cada produto é diferente, não é único igual lá fora, então eu vou comprar uma cachaça, vai estar o preço na prateleira que é 3. E aí quando eu for pagar, que é adicionado o imposto. Eu tenho certeza que o Brasil não ia estar dessa forma, não. Ia acontecer alguma coisa, alguma revolução, o pessoal ia se revoltar, porque a maioria não sabe disso. Que o pessoal acaba sendo leigo, por exemplo. Já vi gente que foi viajar pra fora e reclamou não, que lá fora nos Estados Unidos é ruim, porque na hora de pagar no caixa você tem que somar um imposto. É muito imposto, É muito imposto que você paga. É ruim. É que a pessoa não entendeu quanto é que ela paga no Brasil, né? Só tá embutido, de fato, ali na hora de ver na prateleira. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.